Então, pessoal, vamos lá, né, para o exercício número 3, último exercício aqui das aulas 11 e 12 do setor A, equações trigonométricas. Esse exercício aqui, ó, ele tem cara, cheiro, corpo, focinho, rabinho, é um porco de vestibular. Brincadeiras à parte, teria muita cara de vestibular, principalmente federal segunda fase, porque ele te dá uma questão contextualizada, você tem que interpretar o exercício, e aí tem as letras A, B e C. Federal segunda fase gosta muito de fazer isso, colocar letra A, B e C. Sem querer eu já coloquei uma resposta ali, mas vamos voltar. Ó. Lendo o exercício. Ó. Vamos supor que a temperatura média θ, em graus Celsius, de uma certa região dada, seja dada de forma aproximada por θ de t, é uma função, igual a 16 mais 18, que multiplica o cosseno de π vezes t menos 1, tudo sobre 6. Esse π vezes t menos 1 sobre 6 é o ângulo. E aí depois a gente vai trabalhar com ele. E ele fala assim, ó, em que t varia de 1 até 12, entre 1 e 12, incluindo 1 e incluindo 12, e é o número do mês. Assim, 1 corresponde a janeiro, 2 fevereiro e assim, etc., até chegar no 12, que é dezembro. Na letra A, ele pergunta assim, ó, qual a temperatura média mensal máxima? Temperatura média mensal é essa fórmula aqui, ó, é a temperatura que ele deu. Ó. Tanto é que no enunciado ele fala que a temperatura média mensal é dada por esse aqui. Só que aí vem ele pergunta qual é a máxima. Lembram quando a gente estudou seno e cosseno, e o seno sem sono está de pé, eixo Y, e aqui é cosseno, cosseno está deitado, cosseno com sono está deitado, eixo X. E ele pede o máximo. No ciclo trigonométrico, qual é o valor máximo que o cosseno atingia? 1. Então, quando ele quer a temperatura média mensal máxima, basta, você não precisa calcular o π, não precisa calcular o t. Basta você pegar isso aqui no lugar do cosseno inteiro, tudo isso aqui, e trocar por 1. Porque ele quer o máximo do cosseno é 1 e pronto. Então ficaria θ de t igual a 16 mais 18 vezes 1. Se a gente fizer essa continha, vai dar 34 graus. Essa é a temperatura máxima. Notem bem que ele não pediu assim, ó, qual é o T, que seria o tempo, né, em relação aos meses, qual é o T que dá a temperatura máxima. Não, ele pediu qual é a temperatura máxima, ele não pediu o tempo. Então, como ele pediu só a temperatura máxima, é isso aqui. Na letra B, ó, mesma ideia, a temperatura média mensal mínima. Ou seja, você vai ter que pegar a fórmula e ver qual que é o valor mínimo do cosseno. Cosseno com sono está deitado, deitado, eixo X. O valor mínimo é quando o ângulo é 180, vai lá para a esquerda, e o resultado é menos 1 no ciclo trigonométrico. Então, do mesmo jeito que a gente fez na letra A a gente substituiu tudo que era do cosseno por 1, que era o valor máximo dele. Agora, adivinhe, eu vou substituir tudo que é do cosseno, o cosseno inteiro aqui, ó, por menos 1, que é o valor mínimo dele. E calcular, fazer a continha. Ou seja, θ de t igual a menos 2. A temperatura máxima é 34 e a temperatura mínima é menos 2. Beleza? Já na letra C, ó, ele diz assim, quais são os meses em que a temperatura média, que é dada pela fórmula, é menor que 7 graus Celsius. Para resolver esse exercício, eu nem vou utilizar na resolução o símbolo menor, eu vou utilizar o símbolo igual. E depois, no final, a gente fala do menor, beleza? Então, primeiro, ó, quando que a temperatura é igual a 7 graus Celsius? Eu não jogo no T, não, por favor, a gente não pode confundir o T por temperatura, o T aqui é o tempo. A temperatura tem a ver aqui, ó, com o θt. Ou seja, o θt vai ter que ser igual a 7, esse cara é igual a 7, e aqui eu repito tudo. Opa, não repeti tudo. Para quem prestou atenção, ó, por que eu não coloquei o π sobre 6? Porque eu já fiz a continha. Ó. O π é 180, dividido em graus, né, 180 graus, dividido por 6 dá 30. Então eu já coloquei direto para facilitar a nossa conta.
E agora eu começo a resolver uma equaçãozinha normal. Ó. O 16 passa para cá diminuindo, daria menos 9. E o resto repete. O 18 passa para cá dividindo. E já simplificando, menos 9 dividido por 18, simplifica, simplifica, daria menos meio. Ou seja, menos meio igual a cosseno de 30, aqui seria graus, só que não coloquei para não poluir muito, 30 vezes t menos 1. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que relembrar lá das primeiras aulas de trigonometria, quando que o resultado do cosseno, quando que o resultado aqui do cosseno era menos meio. Então vamos relembrar aqui, ó. Ciclo trigonométrico, tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Quando que o cosseno é meio? Positivo primeiro. Quando o ângulo é 60. Cosseno com sono está deitado, deitado o eixo x. Então no eixo x, a direita dele positivo, não é o que eu quero, e a esquerda dele negativo. Então se no 60 ele é meio, qual que é o correspondente do 60 nos valores, nos quadrantes negativos, que seria o quadrante 2 e o quadrante 3? É só pegar 180 menos 60, que dá 120, que tem o correspondente, e 180 mais 60, que dá 240. Então, os dois ângulos cujo cosseno é menos meio são os ângulos de 120 e de 240. E agora eu volto lá no exercício. Ah, não fez. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Quando que o cosseno é menos meio? Quando o ângulo é 120 ou quando o ângulo é 240. E aqui eu só repeti o que estava. Só troquei o menos meio por esse e por esse. Eu vou ter que fazer duas contas. Vão ser duas respostas aqui. Agora eu vou precisar de um espaço maior, então eu vou apagar as resoluções e continuar essas duas continhas aqui, ó, fazer uma de cada vez. Cosseno de 120 é igual a cosseno de 30, que multiplica t menos 1. Corta os cossenos, porque eles são iguais. Você fica com 120 igual a 30, que multiplica t menos 1. Distribui, faz chuveirinho. 30t menos 30. O menos 30 passa para cá somando, daria 150 igual a 30t. E aqui o 30 passa dividindo, você descobre que o t é 5. Ou seja, no quinto mês do ano, o resultado é exatamente menos meio, ou seja, seria no mês de maio. Agora, quando eu coloco 240, que é a segunda conta que a gente tinha que fazer, corta os cossenos, faz a mesma coisa, multiplica, faz o chuveirinho, daria 30t menos 30. O menos 30 passaria para o primeiro membro somando, daria 270. Este 30 passa dividindo, ou seja, você tem o tempo igual a 9, ou seja, o mês de setembro. Então, no mês de maio e no mês de setembro, o resultado do cosseno é menos meio. Só que agora não era igual, né? Lembrem do enunciado, ele era menor. O que eu vou ter que fazer? O final do exercício. Volto aqui, ó. Quando o ângulo era 120, no contexto desse exercício, até aqui a tabelinha de novo, quando o ângulo era 120, no contexto do exercício, o tempo era 5, ou seja, seria no mês de maio. E quando o ângulo era 240, aqui seria do mês de setembro. Aí agora vem a grande jogada. Eu nem escrevi aqui, tá? Eu só vou falar agora. A grande jogada do exercício. Eu não fiz. Aqui acabou a parte de resolução. Agora só a resolução vai ser só falada. Quando o ângulo é 120 ou quando o ângulo é 240, o resultado do cosseno seria menos meio. O cosseno é o eixo x. Menos meio, vamos supor, estaria mais ou menos aqui. Ó. No desenho não está tão bonito, né? Aqui ele está assim, ó, ele teria que estar mais no meio. Mas não vai importar muito o desenho. Quando que o resultado é menor que menos meio? Menor que menos 0,5? Pensa em temperatura. Ou na reta numérica. Quando é menor, ela vai para a esquerda. Ou seja, todos os ângulos que englobam essa parte da esquerda aqui, ó. Ou seja, ele varia de 120 até 240.
Antes de 120, ficaria para a direita de menos meio, não serve. E depois de 240 também, ficaria para a direita. Então, qual é a resposta do exercício? Quais os meses que estão entre 5 e 9, ou seja, entre maio e setembro, que seriam os meses que englobam esses ângulos aqui, ó. Meses entre maio e setembro, maio. Então a resposta seria junho, o primeiro mês, julho, o segundo, agosto, o terceiro. Por que não entra maio e setembro? Porque na pergunta do exercício era menor e não menor ou igual. Então, por isso, quando que o resultado é menor que... Recapitulando, quando que o resultado é menor que menos meio? O cosseno é eixo x, né, consono. Menos meio estaria mais ou menos aqui. Antes, menor seria para a esquerda, abaixo de menos meio seriam todos os valores aqui, para a esquerda. E esses todos os valores para a esquerda englobam todos os ângulos entre 120 e 240. E no contexto do exercício englobam todos os meses entre o mês 5 e o mês 9, não incluindo eles, porque era menor. Então a resposta, de novo, junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto. Beleza? Fechou aqui.